Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos falando sobre a história dos reis de Israel e dos reis de Judá. E aí, hoje nós vamos falar sobre esse camarada aqui, ó, Onri. Onri foi um rei poderosíssimo. Ele deixou um marco na história do reinado de Israel. E nós vamos falar sobre isso agora sem demora, tá? Então vamos lá. Onri, ele foi o sexto rei de Israel após a divisão do reino. Você deve se lembrar que após a morte de Salomão, o reino se dividiu em dois. Então começa ali o reinado de Judá com o filho de Salomão, Roboão, mais o reinado de Israel começa com Jeroboão. O Onri já é o sexto rei nessa sequência dos reis de Israel, tá? A gente não sabe quem foi o pai de Onri, assim como seu antecessor com um nome parecido, Zinri, né? O pai de Zinri, a gente não sabe o nome dele, e também o pai de Onri, a gente não sabe o nome nem do pai e nem da mãe dele. É difícil saber as origens de qual é a tribo dele, coisa desse tipo, tá? Então vamos lá. O que a gente sabe é que ele tinha sido um grande chefe do exército de Israel, né? E aí, por ele ser um grande chefe do exército, ele vai ser aclamado rei numa situação interessante. Quando o Zinri matou o rei Elá, o povo de Israel estava acampado ali na cidade de uma cidade dos filisteus chamada Gibeton, me lembrei, Gibeton. E aí eles estão ali, eles descobrem que o Zinri matou o rei Elá por uma conspiração. Naquele mesmo dia eles elegem, né, o Onri como rei de Israel. Então eles partem de Gibeton e vão direto para a cidade de Tirzá, que era a capital até então. Chegando em Tirzá, o rei Zinri, que agora estava reinando, reinou apenas 7 dias, coitado. Na hora que chega lá, ele percebe que a cidade foi tomada. O que ele faz? Ele entra para dentro do palácio e bota fogo no palácio e morre queimado lá dentro. Então, teoricamente, se você lê o texto corrido, dá a impressão que o Onri simplesmente passou a reinar imediatamente. Mas aí que está o grande diferencial, e por isso que eu sempre mostro aqui esse mapa dos reis que faz parte do curso completo de cronologia bíblica. Eu vou mostrar para você essa questão aqui, como que ela é importante, tá? E aí, ó, deixa eu tirar aqui o Onri da frente para a gente mostra a cidade de Tirzá. Depois a gente volta aqui no mapa que eu preciso mostrar um outro detalhe aqui para você. Olha aqui, ó. Se você observar, o Elá, ele morreu, ele governou apenas 7 dias, né? O Zinri, no caso, 7 dias. Ele morreu, então, no ano 27 do rei Asa, de Judá. Então, do lado de lá, a gente tem os reis de Judá e os reis de Israel. Então, o Zinri morreu no ano 27, que ele começou a reinar no ano 27, ele só reinou 7 dias, no ano 27 do rei Asa. Dá a impressão que o Onri assumiu imediatamente, mas não. A gente descobre, então, que houve uma disputa entre Onri e Tibni. Olha que nome, Zinri, Onri, Tibni. Então, depois que o Zinri morreu, o Onri não assumiu o reinado assim fácil. Então aqui que está um detalhe, porque um leitor desatento, ele para e pensa que o Onri, imediatamente após a morte do Zinri, ele assumiu o reino. Não foi bem assim. Então veja bem, o Zinri morreu no ano 27, o Onri só começa a reinar no ano 31 de Asa. Isso significa que tivemos 3 anos, pelo menos, de disputa pelo o trono de Israel entre o Onri e o Tibni. E a Bíblia vai dizer simplesmente que o povo que acompanhava o Onri prevaleceu sobre o povo, porque o povo se dividiu no meio. Metade estava apoiando o Onri e metade Tibni. Ou seja, tiveram literalmente uma guerra civil ali de 3 anos, e só depois da morte do Tibni, então, o Onri pôde assumir o reino, né, de Israel aqui no 31º ano do reinado de Asa. Percebe que isso aqui, visualmente, fica fácil de você perceber, mas se você tivesse apenas lido, que eu sei que alguns irmãos já leram esse texto, né? Eles acabam, assim como eu também, a gente acaba não percebendo esse vácuo e também não conseguimos descobrir o período em que o trono ficou
ali em disputa, né? Ou sem rei. Então, estava ali em disputa, o Henri começa e logo daqui a pouco nós vamos ter uma outra surpresa que através do mapa fica fácil da gente visualizar, tá? Eu vou continuar falando aqui agora do Henri, rei de Israel, tá? Vamos lá, então. A história do Henri continua. Ele vai assumir, tá? E aí a gente tem dois períodos na história do Henri, dois períodos de 6 anos. Quais são os dois períodos de 6 anos? Os 6 primeiros anos de reinado de Henri, ele vai reinar tendo a sua capital sendo Tirzá, aquela mesma cidade que vem sendo a capital desde ali do período final de Jeroboão, porque antes era a cidade de Siquém, né? Então vem Tirzá e aqui o Henri é o último a usar Tirzá como capital. Ele usa nos 6 primeiros anos do seu reinado. Por quê? Porque ele comprou por 2 talentos de prata um monte na região de Samaria de um homem chamado Semer. Olha que interessante. E ali ele edifica a tão famosa cidade de Samaria. A cidade chamada Samaria passa então a ser a sede do seu governo depois desses 6 anos iniciais. Então, nos 6 primeiros anos, Tirzá foi a capital do reino de Henri e depois, a partir de então, passa a ser Samaria, porque Henri edificou a cidade de Samaria e deu ela o nome de Samaria em homenagem a um antigo proprietário do terreno, que era o Semer. Não é interessante isso aí? Olha que legal. E isso se tornou um marco histórico. Por quê? Porque a partir daí, todos os reis de Israel vão usar a cidade de Samaria como capital. Então ela já é a terceira capital, a primeira é Siquém, depois Tirzá, e Henri foi o último a usar Tirzá como capital. Então ele troca então e sobe ainda, distanciando ainda mais. E aí é interessante a gente ver isso aqui no mapa. Deixa eu colocar aqui para você ver, né? Deixa eu colocar aqui o mapa. Aqui, ó. Então você vê aqui, ó, Jerusalém, tá? Vou colocar centralizado. Jerusalém, onde estava o templo, e os reis foram só se afastando do templo. Observa que a primeira capital foi Siquém, depois mais para cima Tirzá, depois mais para cima Samaria. Olha, está muito mais longe de Jerusalém, porém está mais centralizado, né, ao governo do reinado de Israel, tá? Então Samaria está mais centralizada. A cidade que ficaria melhor centralizada aqui talvez seria aqui Jezreel, aqui no Vale do Meguido, né, que abrangia tudo, mas as cidades mais importantes estavam por aqui mesmo, nessa região. Então, Samaria ficou muito bem localizada, porém, ficou longe de Jerusalém. Talvez a ideia era essa mesmo, se afastar de Jerusalém, né? Porque Jerusalém ficava o reino de Judá e os reis de Israel temiam que o povo fosse adorar no templo em Jerusalém e acabassem se revoltando contra eles. Então, vamos continuar aqui. Um detalhe aí que muitas vezes é ignorado nos comentários, os próprios comentários bíblicos, você vai ver, né, que às vezes é ignorado o seguinte. Primeiro, esse período de disputa de 3 anos entre o Henri e o Tibni, né? E outra coisa que é ignorado que a gente vai ver agora, o período em que Henri reinou em corregência com o tão famoso filho dele chamado Acabe. Acabe foi famoso para o mal, mas foi famoso, né? Então Acabe, ele começa a reinar enquanto seu pai ainda está vivo. Você fazendo a leitura do texto, dá a impressão que o Henri morreu primeiro e logo depois que ele morreu, então o Acabe assumiu o reino, mas não foi bem assim. O Acabe assumiu, ele subiu ao trono no 8º ano de Henri. Como é que a gente sabe disso? A Bíblia diz que Henri começou a reinar no 31º ano de Asa, rei de Judá. Já o Acabe começou no 38º de Asa, rei de Judá. Isso significa o quê? Né? O Henri, ele reinou 12 anos. Se ele começa no ano 31, ele vai morrer um ano depois do Asa ter morrido. O Asa governou 41 anos. Lembra que eu falei do rei Asa, que ele é referência para muitos reis de Israel? É por isso. Então, o que acontece? O Henri começa aqui, ele vai terminar aqui no ano 42, mas ele não viveu 42 anos ali, né? Ele reinou apenas até o 41. Então ele morreu um ano depois da morte de Asa. Já o Acabe começa a reinar
no ano 38 de Asa. Significa que no 8º ano de Onri, ele começa a reinar e a corregência dele dura 5 anos. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5. São informações preciosas que está no texto bíblico, mas ficou oculto aos nossos olhos porque a gente não está vendo isso. Com o mapa da cronologia bíblica dos reis, isso aqui é um marco fundamental na cronologia bíblica, de um modo geral. Eu tive que desenvolver esse mapa ano a ano para compreender o período exato dos reis de Israel e reis de Judá, porque eu não encontrei nenhum material que tivesse esse tipo de pesquisa. Entende por que isso é importante? Só aqui no caso de Onri nós descobrimos 3 coisas. Primeiro, nós descobrimos que o Onri, olha como que esse vídeo é importante, nós descobrimos que o Onri não assumiu o reinado imediatamente após a morte do Zinri. Descobrimos o período que durou a disputa entre Onri e Tibni. Descobrimos que o Acabe ele começou a reinar 5 anos antes da morte do pai dele, ou seja, no 8º ano de Onri. Tudo isso, numa leitura do texto bíblico, passa batido. Dá a impressão que morreu um, depois começou o outro, e assim foi, e a gente até ignora esse período de disputa entre o Onri e o Tibni. 3 anos é muita coisa, para você ter ideia, é mais tempo do que o próprio reinado do rei Elá, filho de Baasa, que foi apenas 2 anos, percebe? Então, isso tudo é muito importante. O Onri, o que acontece? Você percebe assim, que ele entra, mata o Zinri, e você pensa, agora o Onri vai mudar, ele vai se quebrantar diante do Senhor. Nada disso. O Onri, a Bíblia fala que ele se afundou tanto na idolatria, que ele pecou mais do que todos os reis que vieram antes dele. Presta atenção, isso não é uma coisa simples, porque Deus acusa os reis de Israel de seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate. Ele seguiu os pecados de Jeroboão e ele levou a nação de Israel a seguir esses pecados, porém ele foi ainda além, ele pecou ainda mais, tá? Ele e o filho dele, o Acabe, eles foram muito poderosos. Havia um costume de corregência, às vezes o rei estava doente, estava velho, ou às vezes, por estratégia, ele podia ascender o seu filho ao trono enquanto ele ainda estava vivo, por vários motivos. E ele faz isso por um período muito longo. É lógico que talvez aqui no 8º ano ele poderia pensar que já estava morrendo, mas ele já assumiu o reinado junto com o pai dele, e isso dá para eles uma dinâmica muito grande. Então eles se tornaram extremamente poderosos. Para você ter ideia, a dinastia de Onri foi uma das mais poderosas e duráveis de Israel. Olha aqui para você ter ideia. Jeroboão e Nadab, só os 2. Depois veio a outra dinastia de Baasa, só os 2. Zinri, 7 dias, coitado, morreu. E aí vem o Onri. Depois do Onri vem o seu filho Acabe e os 2 filhos de Acabe, Acasias e o Jorão. Maior do que a dinastia de Onri, só mesmo a de Jeú, que vai começar muito bem o reinado dele e tudo mais, mas depois ele é vacária, né? E aí vem o Jeú, Jeoacás, Joás ou Jeoás, Jeroboão II e Zacarias. Essa é a maior dinastia, né? Porque ela vai passar 5 gerações, enquanto Onri vai passar 3 gerações. Mas, dentre as gerações de Israel, isso já é muito. Você observa que todas elas passam por apenas 2 gerações, né? E o do Onri passou por 3 gerações, porém você tem 4 pessoas, porque os 2 filhos de Acabe acabam assumindo o reino. Mas ele foi muito poderoso e influente. E a influência dele foi problemática. Por que a influência do Onri? Vou colocar o Onri aqui na tela. Por que a influência do Onri e do Acabe, que a gente vai falar dele depois, foi muito problemática para Israel? Por esse motivo. O que acontece? Eles foram tão perversos que eles chegaram a ser citados como influenciadores de uma idolatria que se alastrou não só no reinado de Israel, mas atingiu até mesmo o reinado de Judá. O profeta Miqueias vai ser usado por Deus para poder repreender Jerusalém e Judá acerca dessa idolatria de Onri e Acabe, que foi copiada lá também. Então, Miqueias capítulo 6, verso 16, fala assim: vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaram nos conselhos deles. Por isso, olha o motivo, por isso farei de Jerusalém um lugar desolado, uma desolação. Ou seja, o templo vai sair porque vai ser destruído, porque vocês estão andando na idolatria.
E aí falei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores objeto de vaias, né, de zombaria. E vocês terão que suportar a zombaria dos povos. Então, você observa a influência tamanha e o poder de Onri e Acabe, e eles influenciaram o reino deles para o mal e conseguiram influenciar até mesmo o reino de Judá para a maldade, a ponto de Miqueias capítulo 6, verso 16, repreender e falar sobre isso. Sobre os demais atos de Onri, todo o poder que ele manifestou ali, tudo que ele fez, isso ficou registrado no antigo livro da história dos reis de Israel, tá? E aí, quando Onri morreu, ele foi sepultado na cidade que ele tinha construído, a cidade de Samaria, guarda isso, né? E aí, o Acabe, então, assume o reino sozinho. Ele vai assumir o reino sozinho, mas não é aqui que o Acabe começa a reinar. Você já está ligado agora que o Acabe começou a reinar no 38º ano de Asa, enquanto o pai dele começa no 31º ano de Asa. Eu espero que você tenha gostado da história de Onri. Peço que você compartilhe com outros irmãos, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário e olhe por nós. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, se Deus quiser.